meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama, num dia que o mercado foi para lá de agitado. A gente tem muitas notícias para a gente simplesmente passar para vocês. Conforme eu falei na parte da manhã, o Vasco encaminhou a contratação do ponta esquerda argentino. Por outro lado, o jogador se afasta aí de vir pro Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar sobre o campeonato carioca, o clássico aí empatou entre Flamengo e Fluminense. Resultado bom para o Vasco. O Vasco respira, joga contra o Sampaio Corrêa, tendo a obrigação de vencer, mas vai ter aí substituições no time titular. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo o Marinatti, porque está confirmado aí, a gente foi atrás e vai ter uma reunião, sim, entre o Pedrinho e o Grego. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Seguinte, pessoal, vamos começar falando aqui sobre o campeonato estadual. O Vasco volta aí para a competição. O resultado hoje foi bom, 1-1, perdão, 0-0, Flamengo e Fluminense. Perfeito. Com esse resultado aí, o Vasco da Gama ficou naquela posição intermediária, o Flamengo não subiu, isso é bom, né? O Flamengo que está ali com um jogo a menos, e o Fluminense não se aproximou do Vasco da Gama, manteve uma certa distância. Então é o seguinte, o Vasco vencendo aí o Sampaio Corrêa, ultrapassa o Flamengo, abre 2 pontos aí de vantagem contra o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo um jogo a menos, bota aquela pressãozinha no Flamengo aí, porque o Flamengo tem 2 clássicos ainda. Situação é o seguinte, o Vasco joga na segunda-feira, pessoal, o Vasco vai ter mudanças aí na equipe, tá? O Coutinho não joga, como vocês sabem, ele está lesionado, o Payet está sendo preparado aí para poder suportar o máximo de minutos aí que ele conseguir, tá? Apesar do Maurício Lemos continuar fora aí do time titular, a gente pode ter a entrada do Capasso no time titular, porque o Capasso está treinando desde ontem, tá? Vai ser relacionado para essa partida, ao que tudo indica aí, e diante da atuação muito ruim do Lucas Oliveira nas 2 últimas partidas, a gente pode ter o Capasso jogando aí. Bom, o seguinte, a gente fala aqui sobre situação de reforço, tá? Tem jogador se aproximando do Vasco da Gama e jogador aí se afastando, tá? Vamos lá. Essa situação aqui do Rony, primeiramente, tá? A gente tem boa entrada lá no Palmeiras, lá, perguntei para alguns setoristas lá do Palmeiras, lá, tá? A situação do Rony com o Vasco, gente, é praticamente impossível, tá? A proposta que o Vasco da Gama mandou não é que seja uma proposta ruim, mas há outras aí muito melhores, tá? Porque é o seguinte, o Vasco mandou uma proposta para poder dividir ali o salário com o Palmeiras, do Rony, né? O Palmeiras ia pagar cerca ali de R$ 400 mil ainda do salário do Rony. Chegou uma proposta aí do Atlético Mineiro que teria sido muito melhor. Aí o Palmeiras simplesmente não teria a obrigação de pagar uma quantia
tão elevada assim ainda do salário do Rony, tá? O Rony que está saindo do Palmeiras aí por empréstimo. Está descartada a situação do Rony vir para o Vasco? Não, mas é uma negociação que é pouquíssimo provável que venha a acontecer. Bom, se o Rony ficou distante, tá, o Vasco encaminhou o acerto aí com o atleta Benjamin Garré, certo? O Kylian Samara e o Vasco estão chegando a um acordo aí, tá? É um acordo que vai acontecer, a informação que a gente tem, porque o Vasco mandou uma oferta para lá por empréstimo, tá? De 500 mil euros aí, e um valor dos direitos econômicos do atleta aí fixados em 4 milhões de euros, perfeito? O seguinte, os russos pediram 4 milhões e meio. Vai se chegar a um acordo, tá? A gente já viu acontecer muita coisa aí no Vasco, mas dificilmente esse atleta não será jogador do Vasco aí, tá? O Vasco praticamente já o adquiriu, tá? Vai se chegar a um acordo com relação a esse atleta, tá? O Vasco ainda tenta aí uma situação pro ataque, que é a do jogador Renteria, lá do Alianza da Colômbia, tá? Aquela situação que eu falei no vídeo da manhã. É, Ô, Laureano, o que você acha desses dois atletas aí que estão encaminhados com o Vasco? Cara, não estão à altura dos jogadores que o Vasco procurou em outrora, tá? Não estão à altura aí do próprio Rony, não estão aí à altura do Bruma e também do nosso bravo Brian Rodrigues. Mas o seguinte, é torcer para que dê certo. A gente não vai torcer contra o Vasco. Seja bem-vindo. Acho até uma quantia muito elevada, essa quantia de 4 bilhões aí de euros pelo Benjamin Garré, tá? Pelo argentino. Bom, jogador aí que é um Luco Aureliano melhorado, vamos dizer assim, na minha humilde concepção. Você discorda? Deixa aí nos comentários. Sobre a situação do Magnate, tá? Confirmei hoje, tá? Essa situação e o seguinte, realmente vai ter uma reunião. Não uma reunião para tratar da venda, é uma reunião com o Magnate saber as pretensões do Pedrinho, para o Pedrinho ter ciência de como o Grego trabalha nos clubes dele, certo? Então, uma reunião de aproximação, uma reunião aí de boas-vindas. Houve uma informação aí do Fábio Azevedo hoje, tá? Falando que a relação não ficou boa por conta do jogador Sousa, não tem nada a ver. O Magnate liberou o Sousa para vir jogar aqui no Vasco, jogador lá do Northern Forest, né? No entanto, o paraguaio ele simplesmente não quis deixar a Europa, não tem nada a ver. Tá? O Magnate não pode laçar o atleta e simplesmente puxar, certo? Eu acho que a relação ficou até mais estreita na medida que o Magnate aí vai adquirir o Cleiton, vai fazer essa gentileza ao Vasco aí por 20 milhões de reais. Perfeito, pessoal? Então, a reunião ainda é muito preliminar. Por quê? Como tem essa situação toda aí na justiça aí, a gente tem que ter pelo menos uma decisão aqui em segunda instância no Rio de Janeiro para que possa aí o Magnate ou qualquer outro investidor enviar uma proposta aí para o Vasco da Gama. Perfeito? Para trazer uma segurança jurídica, tá? Ou que haja um acordo aí com a 777 e o Vasco da Gama, coisa que está difícil de acontecer, até porque a 777 ingressou com uma formalização na Justiça aqui do Rio, tá? Falando que o Vasco está negociando as ações que pertencem a ela à revelia.
tá? Fez uma comunicação judicial aí ao Vasco. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!